que eu vou explicar para você a diferença do cérebro de um adulto para o cérebro de uma criança. E eu vou usar um exemplo que se chama o cérebro na palma da mão. Vamos supor então que aqui eu estou representando o meu cérebro, tá? Então, como se aqui no meu pulso fosse o meu pescoço, entrando aqui no meu crânio, eu tenho essa parte inferior do meu cérebro, que é como se fosse aqui do queixo até a altura do nariz, é o que a gente chama do cérebro inferior. Ou também o Daniel Siegel, ele fala do cérebro do andar de baixo, tá? E do nariz para cima, então aqui os meus dedos representam aqui o meu cérebro superior, o meu neocórtex, essa parte de cima, principalmente aqui atrás da testa, tá? Quando a gente está falando então da inundação emocional em um adulto, tá? Eu vou dobrar aqui o meu dedo como se estivesse também representando o sistema límbico, que é a região do cérebro muito ligada às emoções, à memória, tá? Então, também fica aqui nesse cérebro de baixo, na parte inferior. Aqui eu sinto as minhas emoções, ok? A raiva vem à tona, vem com toda aquela força, com toda aquela intensidade, então é aqui que eu sinto. E qual a região do meu cérebro responsável por gerenciar o que eu tô sentindo? A região do meu cérebro responsável por me ajudar a controlar essa forte emoção, a lidar com essa raiva, voltar a me acalmar, é a parte de cima. Então, o cérebro do andar de cima, ele monitora o que está acontecendo aqui embaixo. Então, um adulto, quando ele tem uma explosão emocional, uma inundação emocional, que ele fica extremamente nervoso, tenta lembrar aí alguma situação que te tirou do sério, te deixou muito nervoso. Então, quando isso acontece com um adulto, o que o adulto tem que fazer? Então, o adulto sentiu a raiva, ele vai dar aquela pausa, vai respirar fundo, vai pensar racionalmente, e não só com a emoção, ele vai pensar racionalmente naquela situação, pensar em como resolver, pensar, nossa, mas como que as coisas perderam o controle dessa forma, entende? Ele traz para o racional para conseguir acalmar essa forte emoção. Então, diante da explosão emocional, o adulto se acalma acessando esse cérebro de cima, tá ok? Deu para entender? Então, esse é o funcionamento do cérebro do adulto diante das fortes emoções. E como eu disse, o cérebro do adulto é diferente do cérebro da criança. Vamos voltar aqui para a palma da mão? Então, a criança, agora saímos do cérebro do adulto, vamos vir para o cérebro da criança. A criança também tem o cérebro do andar de baixo, tem o sistema límbico principal ali envolvido com as emoções e tem o cérebro do andar de cima, superior, tá? Porque você pode perguntar, tá, por que então que a criança não faz a mesma coisa? Por que a criança, diante das fortes emoções, ela também não acessa o racional, ela também não pensa sobre o que está acontecendo? Por que ela não entende o que eu estou explicando para ela? Por que ela não compreende que naquele momento não dá para fazer aquilo que ela está me pedindo? Por quê, gente? Porque todas essas habilidades que eu mencionei, que esse cérebro de cima, lembra? Gerencia o cérebro de baixo. Todas essas habilidades dependem que esse cérebro de cima amadureça. E anota aí, se você tá com papelzinho e caneta, anota aí. O cérebro do andar de baixo já está maduro desde o nascimento, tá? Então, o bebê já nasce com esse cérebro inferior maduro. As emoções já estão ali desde o nosso nascimento, a gente já nasce sentindo, tá? Então, o cérebro do andar de baixo já está maduro desde o nascimento. E o cérebro de cima? O cérebro de cima começa a amadurecer a partir dos 3 anos de idade. Me conta aí se você já sabia dessa informação. Então, o cérebro do andar de cima, que monitora o andar de baixo, que monitora as minhas emoções, que me ajuda a gerenciar o que eu estou sentindo, esse cérebro do andar de cima começa a amadurecer a partir dos 3 anos de idade. Aí você pode me falar, ah, mas meu filho já tem 4, meu filho já tem 5. Gente, começou a amadurecer com 3 anos.
Sabe quando que essa região vai estar completamente madura? Esse cérebro, essa região do cérebro é a última região que vai amadurecer. E os estudos nos comprovam, a neurociência, que esse cérebro superior está completamente maduro aos 25 anos de idade. Começa a amadurecer aos 3 e só está completamente maduro aos 25 anos de idade. Então, a criança perde o controle porque ela tem um cérebro imaturo, ela não está fazendo aquilo de propósito.